Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 20, do dia 28, segunda-feira, até 1º de novembro, sexta-feira. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e vou destacar aqui Ibovespa, dólar, DI, futuro, juros, falando também de S&P 500, na sequência de petróleo, de minério, depois de Petro e Vale, e, por último, os 5 índices setoriais, os principais índices ali setoriais que estão listados na nossa bolsa. Vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa. Lembre-se de, no decorrer desta análise, se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de leitura do mercado, seja em termos de perspectiva para a próxima semana e até mesmo em termos de aprendizado, deixe seu joinha aqui para a gente, é muito importante aqui para a continuidade desse conteúdo dentro do canal. E para quem é membro que está assistindo aqui antecipadamente, muitíssimo grato por prestigiar aqui meu trabalho, sendo membro do canal. E lembrando que esse vídeo fica disponível somente no meio ali da semana, de forma que gratuita dentro do canal. Vamos lá. Vamos começar aqui o Ibovespa, falando aí do fechamento dessa última semana com queda de 0,46%. Para quem lembra que eu comentei na semana passada, seria mais interessante acontecer justamente isso aqui, de ter mais uma barra aqui, antes de fazer um processo de recuperação. Agora nós temos um ponto que já pode, vamos dizer assim, estaria maduro para uma recuperação na minha leitura, não que ela vá acontecer. Por quê? Primeiro ponto aqui, ó, tem uma questão do tempo aqui, mas o principal, assim, a gente tem um nível importante de preço aqui. Vou até colocar em azul, como nível de suporte. Aqui a gente tem um nível importante de preço que era, antigamente essa linha vermelha aqui, uma região de resistência de vários topos anteriores. Então aqui é um ponto onde pode parar de cair e gerar um movimento de subida para a nossa bolsa. A primeira sinalização para isso acontecer virá através da superação da máxima desta última semana, localizada em 131.123 pontos, e melhor ainda se tiver uma barra assim fechando acima da média móvel exponencial de 10 períodos, da máxima dessa última semana, enfim, acima da região dos 131.150 pontos arredondando. Então isso seria o cenário mais positivo para, a partir dessa próxima semana, a gente criar uma expectativa maior de retomada aqui, de mudança da tendência de baixa de curto prazo vista pelo gráfico diário, porque pelo gráfico semanal a tendência continua sendo de alta, ela muda essa tendência se a gente tiver a perda desse fundo mais relevante aqui da estrutura de alta do gráfico semanal, a perda do 123,073. Enquanto isso não acontecer, ainda seguimos dentro de uma estrutura de alta. Agora, se o Ibovespa caminhar aqui mais para baixo, qual seria a outra região mais importante? Essa região aqui, ó, que tem vários testes ali, era um suporte anterior, e juntando com outros fundos aqui na frente. Então, eu diria que essa faixa aqui de preço, de pontos aqui, ó, ali na faixa dos 126 mil pontos, até uns 125 mil, seria outra região mais significativa de suporte, ou seja, um outro ponto onde pode parar de cair e voltar a subir. Além dessa questão desses topos anteriores, lembrando, o Ibovespa tem aqui nessa região, ó, deixa eu traçar aqui Fibonacci, tem aqui nessa região um pouquinho mais abaixo, a região de 61,8% Fibonacci. Então, se o Ibov vier aqui bater ainda, aqui ainda seria aceitável, considerando esses topos anteriores, o ponto mais baixo desses topos, ainda seria aceitável ter algo aqui, a recuperação a partir desse ponto. Abaixo dessa região, a gente já pode olhar realmente para esse outro patamar mais relevante que eu acabei de citar. Então, são esses os níveis importantes. Temos algum indício de ter um processo de recuperação? Temos. Primeiro, deixou uma sombra inferior, aqui embaixo. Segundo, pelo gráfico diário, a gente teve o início de um movimento de alta. Por mais que tenha perdido força na média móvel exponencial de 10 períodos, e a tendência do gráfico diário é de baixa por enquanto, ó, que eu falei de mudança da tendência de curto prazo, porque é do gráfico semanal e de alta, mas é de curto prazo, que é o diário, está dentro de uma tendência de baixa. Para mudar essa tendência, precisa romper essa máxima aqui, quebrar a estrutura de baixa, é romper essa máxima aqui, ou seja, voltar para cima dos 132,232. Está dentro do movimento de subida, a expectativa dentro desse movimento de subida seria de ter algo, tem pelo menos em termos de tempo aqui, ter pelo menos mais um candle, considerando esse último movimento aqui de subida, foram só 3. Então, fazendo algo parecido com o que aconteceu ali para trás, poderemos ter mais um candle aqui e um candle de alta aqui, que é essa expectativa aqui, ó. Você tem um candle de força, como teve aqui, sinal de alta, você tem um candle de indefinição, que é algo parecido, não igualzinho, fechamento está mais próximo da mínima, respeitando os da minha média em fechamento, e o próximo foi de alta, então ficaria essa expectativa. E se não for de alta, ficou um candle de baixa,
demonstre que ainda a tendência de baixo está mais forte e que pode ainda trazer um teste ali daquela região que eu já comentei de suporte, 128.385, que é a região importante do Fibonacci. E aqui no gráfico diário, essa região de topo anterior seria um patamar ali na faixa de 127.650. Então, lembrando, Ibov vindo para cima aqui, gera uma expectativa de poder vir para reverter essa tendência, que vai ter linha de tendência de baixa, vai ter o desafio ali, que é a região de 132.000 até os 132.232 pontos. Então, essa é a região principal de desafio. E se isso aqui acontecer, lembrando o que, é que vai acontecer no semanal, um sinal de alta pelo gráfico semanal, que seria um sinal aqui ó, de romper a máxima da semana passada, 131 dos 123. Seguindo para a gente falar então do dólar, depois de ter detalhado mais aí o Ibovespa, lembre-se de deixar seu joinha aqui na análise, o dólar terminou a semana com alta aí, 0,1%, permanecendo acima daquele nível ali, deixa eu até, isso aqui poderia tirar daqui, que é do gráfico, mais do gráfico diário, essa região aqui, só botar visibilidade por tempo, deixa eu só ver se ele vai mudar aqui para, não, regras, dias, aplicar. Adicionar regra, né? Aí no. Pronto. Deixar aqui só as. Essa aqui eu vou deixar aqui que também é importante, porque aqui dá para ver que tem uma máxima aqui, essa máxima aqui, e conseguiu fechar levemente acima agora. E depois tem esse nível de resistência no 749. Mas de maneira geral, segue dentro do movimento de alta, sem nenhum sinal de baixo. Primeiro sinal de baixo no gráfico semanal do dólar seria voltar para baixo 665. Dólar ainda continua, eu diria que a expectativa de poder fazer algo assim, ó, a minha leitura é que seria menos provável sair rasgando aqui direto. Né? Tem que acontecer algo realmente relevante para mudar já nesse finalzinho de mês. Olhando aqui para o fechamento do mês, o dólar está ainda não perdeu mínimas ascendentes, continua aí de forma positiva e numa região muito importante de resistência. Quando eu falo de não rasgar direto, é porque já tem várias semanas aqui tentando subir, desde isso aqui se recuperou, veio aqui embaixo, tem várias semanas subindo. Mesmo que chegue a se superar, não esperaria algo tão relevante para cima, já esperaria algo aqui para baixo. Então, um ponto para a gente monitorar no decorrer dessa próxima semana, o gráfico diário. A tendência de alta de curto prazo, por enquanto o processo de correção depois que atingiu a máxima é fraco, significa dizer que os compradores ainda continuam fortes, dá para perceber até pela última barra da sexta-feira, uma alta aí na faixa 0,76. Então mantém uma expectativa um pouco mais positiva, tem resistência aqui na faixa dos 736. Acima disso tem resistência no 749, que eu mencionei lá do gráfico semanal, e tem também aqui o 770. Então tem um 763 também tem outra resistência ali para o dólar. Então são esses os níveis principais. 736, que já foi bem testado essa semana, 749, 763 e 770, os pontos mais relevantes em termos de resistência para o dólar frente ao real. Então segue dentro de um cenário mais positivo. Para gerar algo mais negativo, teria que voltar a fechar abaixo da média com nova mínima para aumentar a chance de buscar um outro nível de suporte que seria mais por volta ali dos 5.600 a 5.590. Seguindo aqui para a gente falar então do DI, dos juros, no gráfico semanal a gente pode perceber que a semana foi uma semana praticamente estável, igual o dólar fechou mais 0,1 e aqui fechou menos 0,08. Não quebrou ainda a sequência de mínimas ascendentes. Primeiro sinal de baixo seria quebrar essa sequência e voltar para baixo dos 12,56. No gráfico diário, deixa eu só voltar aqui e lembrar sempre, né, para quem assiste pela primeira vez, tem que lembrar sempre que isso aqui é uma formação que preocupa no sentido de ter algo mais para cima. Fundo ascendente, movimento bem limpo para cima, correção mais fraca do que foi a subida, bate na média, as médias cruzando para cima, a média de menor periodicidade cruzando a de maior periodicidade, enfim, o cenário alinhando para cima em termos de juros futuro, o que tende a ser algo, normalmente é algo ruim para a bolsa, é descorrelacionado. Quando o juros está subindo, normalmente a bolsa ou está lateralizando ou está sofrendo, está caindo mais. Então esse aqui é um ponto negativo. Qual a resistência mais importante aqui? Na faixa dos 13. Esse seria o nível de resistência mais relevante. Depois a gente pode olhar em prazos menores, como o gráfico mensal. Tem uma região na faixa dos 13,03, que é próximo dos 13, e depois na faixa dos 13,40.
Então são esses os níveis com relevância maior, que tem um número maior de teste aqui, na minha opinião. São várias semanas indo para cima e você vê os candles, a maioria candles brancos, o que demonstra força por parte dos compradores. Você não tem candle preto. Então ainda o cenário é mais positivo. Você pode ter alguma correção em alguma semana, uma correção de curto prazo aqui da tendência de alta. Essa tendência de alta basicamente seria revertida na perda disso aqui. Essa aqui não seria algo tão relevante, tá, na minha opinião. Essa aqui seria um pouquinho mais depois de ter rompido isso aqui, voltou para cima, e aí tem essa zigue-zague aqui ascendente. É um ponto negativo essa perda de mínimo, mas nada tão relevante. Depois dessa pancada para baixo, que detonou várias mínimas anteriores, fica uma expectativa que está dentro do movimento de queda. Esse candle, por mais que tenha sido fechado forte em alta, aí pelo menos recuperou boa parte da queda, alto de 0,83%, ainda fica a expectativa de poder ter algo mais para baixo aqui no juros. Né? Voltou, fecha uma vez abaixo da média e já volta para cima. Próximo candle, tecnicamente falando, tende a ser um candle aí de baixo, tecnicamente falando, é o que acontece em média, né? Que é o que vai acontecer nesta segunda-feira. Mas de maneira geral, o que nós temos é tendência de alta em todos os prazos operacionais nos juros futuros, com a chance de ter algum processo de correção. E essa correção aumentará a probabilidade dela acontecer na região dos 13, que já começa a entrar na resistência mais importante de várias periodicidades. Olhando agora para falar aqui da Petrobras, não, vou falar lá de fora primeiro. Falar aqui do S&P 500, que fechou a semana em queda. Essa queda foi de 0,96%. Essa aqui, ó. Essa queda aqui, pronto. 0,96%, que abre espaço para poder ter algum processo de correção. Deixa eu até tirar essa linha daqui, que essa linha não é dessa periodicidade. Eu vou deixar somente no gráfico diário. Beleza. Pronto. Ela é do gráfico diário. Então, para mudar a tendência do gráfico semanal, teria que quebrar essa estrutura aqui de alta, perder esses 5.402. Para gerar uma expectativa mais negativa no gráfico diário e aqui de uma correção no semanal, perda da mínima dessa última semana, 5.762. A tendência continua sendo de alta, nada muito relevante para baixo por enquanto, um candle de baixo, mas que só perdeu a mínima da semana passada. Gráfico diário aqui tem a sua máxima histórica 5.878, segue também dentro de uma tendência de alta, assim como o gráfico semanal. Para mudar a tendência tem que voltar para baixo dos 5.674. Bateu num nível de suporte, já gerou um processo de recuperação. Suporte esse aqui, ó, vou deixar em azul aqui, ó. Suporte esse aqui, tentou uma recuperação, mas observe que já não conseguiu fechar acima da média. Então faz sentido ter, não seria uma surpresa o S&P 500 ter alguma correção do movimento de alta do gráfico semanal. Isso aqui é da tendência de alta do gráfico semanal, na realidade. Tem uma correção desse último movimento aqui, ó. E essa expectativa é reforçada, pelo menos ela é confirmada ainda mais, se oscilar abaixo da mínima deste candle, que é 5.762. Por enquanto, a subida não ganhou tanta força aqui para cima, tá? Mas lembrando, a tendência continua sendo de alta, mas com a expectativa de já teve uma sinalização e tem a expectativa de ter um processo de correção. O barril do petróleo, falando de commodities, fechou a semana em alta. O Brent fechou em alta ali na faixa de quase 3,7%, na casa ali dos 75,40, 41. É uma boa recuperação, foi algo bom de não ter continuado aqui a perda da mínima desse candle, mas ainda está dentro tecnicamente falando, de um sinal de baixo, está abaixo da média e abaixo dessa região aqui assim, ó. Então é um nível ali ainda não, ou seja, por mais que tenha sido uma boa semana de recuperação, de ter invadido mais do que 50% do corpo do candle aqui anterior, o ponto ainda negativo, ou pelo menos não tão relevante assim, na parte dos compradores, foi não ter fechado acima de um nível de resistência, como por exemplo essa região aqui, e essa é a média móvel exponencial de 10 períodos. Mas de qualquer forma já é uma recuperação, enfraquecendo um pouquinho a queda. A expectativa para a próxima semana seria indo um pouquinho mais pressionada para baixo, dentro desse movimento de baixo. E aí, olhando para o gráfico diário, a subida aqui, por enquanto, não demonstra tanta força. Ela até começou bem, né? Essas duas barrinhas aqui, ó, começou forte, detonando ali 4 para trás. E, consequentemente, caiu 2 aqui mais fraco do que foi esse candle,
e já subiu bem aqui. Então ainda abre a semana do jeito que terminou, em alta ali, com a expectativa de poder testar, e já está dentro, né, dessa região aqui de resistência em vermelho, que tem um ponto mais alto aqui por volta dos 76,35. Então esse seria um nível mais relevante. Voltando para cima desse patamar e permanecendo acima, ou seja, não caindo muito forte como aconteceu aqui, reforça uma chance de terminar até a semana em alta, reverter aquela expectativa de ter uma semana em queda, mais pressionada para baixo, e consequentemente criando a chance de reverter todo esse sinal de baixa aqui do gráfico semanal. Tá? Mas por enquanto ainda dentro de um viés mais de baixa, falando de semanal, por conta do sinal de baixa que ainda continua válido, preço abaixo da média. No gráfico diário, a expectativa seria, como terminou a semana positiva e fazendo a leitura do que aconteceu aqui na semana, detalhadamente, cria uma expectativa um pouco mais positiva para o início da semana. O que pode acontecer? Isso aqui, ó. Vem aqui para cima e na sequência não ganha muita força e volta para baixo. Tá? Então é algo para ficar atento. O minério terminou aí a semana apresentando aqui uma estabilidade, menos 0,13%, mas o que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, a gente teve aqui no minério, ó, esse aqui, esse movimento, correção foi mais fraca do que foi a subida, subiu 2 barras aqui fortes, aqui caiu 2, na terceira já deu uma parada, e essa correção, pegando aqui o Fibonacci em cima dessa correção, dá para perceber também que ela ficou muito próximo de 61,8%. Bateu no 50, não fechou abaixo, e aqui já tem um candlezinho de uma possível confirmação de um fundo no gráfico semanal. Isso tudo depois de ter quebrado a tendência de baixa, não só na linha de tendência de baixa, mas uma estrutura de baixa aqui do gráfico semanal, e volta justamente os 50%, coincide com esse patamar aqui. Então, enfim, acaba a semana criando uma expectativa positiva para o minério. Tá? Para a próxima, ou para a próximas semanas. Confirmando aqui ainda mais essa subida, pegando o gráfico diário aqui, ó, confirmando ainda mais esse movimento de subida, o retorno para cima das médias, isso reforça uma expectativa mais favorável de subida aí para o minério. Deixa eu tirar essas linhas daqui, deixar essas aqui de cima. Então, o desafio principal está aqui no primeiro momento, vindo para cima dessa região, principalmente na faixa ali dos 104,40, vai criando uma expectativa mais favorável de subida por conta de estar dentro de um sinal de fundo ascendente no gráfico semanal em cima de uma região importante de suporte. O que seria mais negativo para a gente ver no minério semana que vem é voltar, não só gerar um topo aqui com nova mínima, mas voltar para baixo dessa mínima aqui. Aí seria realmente mais negativo, 99,40. Seguindo para a gente falar aqui das nossas ações, a PETR4, as principais ações da nossa bolsa, as mais líquidas aí, falando primeiramente de gráfico semanal da Petro. Fechou a semana com queda de 1,85%, anulando o sinal de alta. Então a gente teve aqui, ó, 4 semanas positivas que consegue fechar acima desse topo, beleza. Recua em 4 semanas, mais fraco do que subiu e gera um bom sinal de alta uma única semana superando essas duas máximas. Então gerou uma expectativa de poder ter algo para cima. Essa aqui, barra aqui da semana retrasada, que era para ser uma barra positiva, que era para ser em média, né? O que acontece? Se o mercado está forte, depois está realmente forte, depois de uma barra dessa e uma barra mais fraca, você tem normalmente uma barra de alta. É igual algo assim, ó. Você tem uma barra forte de alta, uma barra mais fraca, e você tem uma mais forte a caminho no sentido do movimento. Não aconteceu e fechou abaixo da média, ponto negativo. E pior, perdeu a mínima essa semana e ainda perdeu a mínima desse sinal de alta. Então abortou aquele contexto positivo de curto prazo, inclusive deixando a tendência de curto prazo um sinal mais negativo, a tendência de baixa. No decorrer dessa próxima semana, ainda tem espaço, olhando para o gráfico semanal, se for onde é que, já que anulou esse sinal de alta, que seria uma das alternativas de buscar uma compra aqui até de position trade, onde é que seria uma operação para a Petro, uma região de operação para tentar pegar algo para cima, como ela está ali no mensal, mais de forma lateral aqui, ó, em cima da região da média, próximo de testar a média, onde é que seria no semanal uma região importante? Para mim, essa região aqui, ó, região mais significativa. Ou seja, uma região mais perto ali dos 34,90 até um patamar de 33,80.
tá? Em torno dos 34,90 até 33,80, a região que seria para mim mais significativa de tentar arriscar algo pelo gráfico semanal, na expectativa de pegar algo para cima, de tomar um risco aqui na compra, que eu quero dizer. Com esse contexto que ela armou para essa semana, eu ficaria um pouquinho mais voltado aqui, falando de operação de swing trade, a buscar a operação de venda. Se subir de maneira fraca, gerar um topo ali nessa região de média, um pouquinho mais para cima até, vindo aqui até a próxima aqui, que seria o semanal, eu ficaria mais interessado em buscar uma operação de venda. Quem está comprado, ela gerou um sinal de alta, proporcionando a chance de colocar o stop aqui embaixo, confirmou esse sinal de alta e ainda está dentro de uma expectativa de ter um movimento de subida. Mas como é contra um contexto ali que eu acabei de mencionar, eu não esperaria tanto desse movimento para cima. Então, ela começa realmente a reduzir a expectativa de fazer essa venda aqui para baixo, se voltar para cima da máxima dessa grande barra de baixo. Ou seja, voltar, que ela fica ali em cima da região de fundo anterior. Voltou para cima dos 37,05, já começa a enfraquecer a expectativa aqui para baixo na Petro. Mas por enquanto a expectativa seria ainda de, após alguns candles aqui, poder ter algo que venha perder essa mínima aqui, buscando os próximos níveis de suporte. E aí a venda seria pensando em quê? Em olhar para um movimento até essa região aqui que eu já comentei lá, dos 34,90 até os 33,80. Seguindo para falar da Vale 3. Vale 3 terminou a semana ali com alta de 1,95%, uma bela recuperação em cima das médias. Não quebrou a sequência ainda de máximas descendentes aqui no gráfico semanal. Confirma um fundo ascendente, assim como está ali no minério, lembrando o gráfico do minério que gerou ali um sinal de início de um fundo ascendente, né, depois da semana mais estável, tem a possibilidade de gerar esse fundo aqui também, a Vale 3, que aí traria uma expectativa de subida para essa ação. Ponto favorável, ainda está dentro de uma tendênciazinha de alta, gerou uma correção, essa correção retorna em cima de nível de preço importante, 61,8% Fibonacci, região de topo anterior, e gera uma baita recuperação se mantendo acima da média. Então isso foi realmente algo positivo e que está dentro de um contexto mais positivo do que a Petrobras para buscar operações de compra. Pode até ser o contrário, a Petro tem uma baita semana de alta, que no primeiro momento é o menos provável, e a Vale tem uma semana ainda de queda. Então, mas se eu fosse assim, com o dado que eu tenho hoje aqui, com a informação que eu tenho hoje de Petro e Vale, a minha opção de se buscar entrada em termos de compra seria um pouco mais voltado para Vale 3, com o que tem aqui agora, e na Petro só se fosse mais abaixo. Na Petro eu ficaria mais voltado a buscar uma venda de swing trade. Tá? Então, só deixando mais detalhado aqui qual é a minha opinião a respeito, posso até estar enganado ou o mercado reverter essa minha expectativa. E olhando aqui até pelo gráfico mensal, para apoiar isso, a gente está dentro, tecnicamente falando de movimentos, né, com uma barra que fez uma máxima maior do que a barra do mês passado. E a mínima também está ascendente, assim como foi aqui do mês passado. Então a gente está dentro de um movimento de alta e é ela em cima de nível de suporte. Por esse motivo, fica um pouco mais interessante para compra, vindo aqui para o gráfico diário. Ela conseguiu em uma única barra aqui gerar um baita gap de alta e fechar acima da média. Qual seria a alternativa de entrada? Pelo semanal de Position Trade, vou comprar aqui a superação da máxima desses dois candles aqui, que seriam as duas últimas semanas. Dá para colocar o stop aqui pelo menos abaixo da mínima desse candle, ou se quiser um stop mais bem protegido do gap, abaixo do gap ou aqui, tentando pegar algo para cima. A outra alternativa, ela abre a semana ali caindo, mas gera aqui algum sinal de alta no gráfico de 105 minutos, gerando um sinal de fundo aqui, seria também interessante para compra. Tá? Então, são algumas alternativas que teria aí de se buscar uma entrada no papel. A primeira, já vou colocar ela na minha carteira, vou tentar pegar algo para cima. Se ela reverter, eu pulo fora. Exemplo, vou comprar aqui e vou deixar o stop aqui assim embaixo. Então, eu estou falando assim, vou colocar um stop ali de 4,4. Aqui para esse topo já tem um pouco mais do que isso, não é a melhor relação risco-retorno, mas seria uma primeira forma de, vou já jogar aqui na minha carteira, vou deixar ali, vou tentar pegar ali umas 3 semanas a 10 semanas de alta no papel. É uma possibilidade. Se não quiser pegar uma confirmação aqui, tá? Se não quiser uma confirmação aqui com stop aqui embaixo. Depois disso, eu vou falar aqui dos setores. Setor de consumo. Fechou aqui a semana negativa com uma queda de 0,87%. Ainda dentro de um processo de correção da queda, pode até ter algo ainda para cima, mas começou fraco.
e permanecendo abaixo da média. Então, ainda dá para dizer que assim, se continuar assim, se não ganhar muita força para cima nessa próxima semana, a expectativa vai ser um pouco mais negativa, de quebrar a estrutura de alta do gráfico semanal, que seria aqui, ó, perder essa mínima aqui, mas está fraco. O setor não ganhou tanta força assim, não. Tem um outro ativo que está ainda um pouquinho mais forte ali, lojas Renner, C&A é para mim um dos principais destaques. Eu tenho até esse papel na carteira exponencial, do principal, não só exponencial, mas mensal, como a carteira de perspectiva, tenho ela na carteira Mundo Estratégia, CIA B3, então é o ativo mais relevante dentro do setor, na minha opinião, por enquanto. Olhando aqui para a gente falar de IEX, mal também, fechou a semana em queda de 1,07, e o pior, aqui em termos de oscilação, ele oscilou abaixo da mínima do que responsável pelo o início do fundo ali, ó, gerou um sinal de alta aqui e reverteu. Então, de maneira geral, também não está legal, esse aqui está pior. Então, o IEX perdeu muita força, quebrou a estrutura de alta, podemos ter algo para cima sim, mas já não é com aquela expectativa que vai ganhar muita força para cima. Na realidade, seria uma expectativa de, beleza, vamos avaliar como é que vai ser esse aqui, que dependendo eu vou arriscar mais para venda num prazo até um pouco maior. Mas, de maneira geral, não acaba bem a semana. Está em cima do nível de suporte aqui, podemos ter algo para cima, é comum acontecer isso aqui, uma correção em 2 etapas, parece até um W, mas aí o mercado vem aqui, só oscila aqui acima dessa máxima, testa ali um nível de resistência e depois dá uma afundada aqui, vindo aqui para baixo. Então não seria um setor que tem que filtrar bem dentro do setor, mas não seria o que eu focaria de cara, só olhando para do que está acontecendo em média dentro do setor de energia. Setor financeiro, estancou ali a queda, mas não conseguiu voltar para cima da média. Tecnicamente tem um sinal de alta, não foi ainda confirmado no sentido de confirmar o movimento de alta, geraram uma nova máxima acima dos 13.463, mas dá para ficar de olho e ver se consegue ganhar força para cima nessa próxima semana, porque está em cima de um patamar de suporte, apesar de ter voltado para baixo da média, está em cima da região de 61,8% Fibonacci. É importante voltar para cima dessa região aqui. Observe que é no topo anterior, que era a resistência, que aqui é a média. Então, enquanto se ficar aqui patinando nessa região, vai aumentar a chance de ter algo mais para baixo, de buscar outros níveis de suporte. Tá? Então, faltando ainda uma confirmação extra aqui dentro do setor, dá para filtrar bem para ver se encaixa alguma entrada de pivô de alta. Já cheguei a falar até no fechamento da semana, no fechamento de Bradesco ali numa lateralização, tá? Dá para ficar atento. O setor de materiais foi que fechou melhor a semana, com alta que a Vale, né, conseguiu puxar isso aqui. Fechou com alta aí de 1,51%, gerando um fundo ascendente em cima dessa região que tinha fechado para baixo e conseguiu voltar para cima. Então aqui vai ficar algo muito mais claro no sentido, enquanto não voltar para baixo dessa região, o foco seria dentro do setor dar uma olhada com carinho em operações de compra, como eu já falei na Vale 3. Tem outros ativos dentro do setor, ativo de siderurgia, tem a Suzano que está bem, tem Klabin, enfim, tem outros ativos dentro desse setor. Dá para saber quais são os ativos que estão dentro do setor de materiais. Só acessar, ó, eu colocar no Google IMAT B3, aí vai ter lá, vai entrar no índice da B3 lá e tem lá a composição desse índice, quais ativos fazem parte desse setor, desse índice, e você pode fazer o download, inclusive, do arquivo em Excel que tem esses ativos. Então, enfim, setor mais positivo aí da semana, com cenário mais positivo acima ali das médias. Setor imobiliário está brigando ali com a média móvel, exponencial de 10 dias, já ficando mais flat aqui, em definição, perdeu a mínima desse candle, tecnicamente está descendente aqui, ainda acima desse patamar. Então, aquele setor mais indefinido nesse momento, dá para filtrar um outro ativo. Mais uma vez, quem são os ativos que continuam fortes? Curi 3, DIR 3, depois eu iria ali para uma Siri 3, e qual ativo que se eu fosse focar na outra direção, mais venda, eu olharia um pouquinho para uma MRV3, que é o ativo mais fraco do setor, ou seja, compra eu não arriscaria muito comprar em MRV3, pode até dar certo, mas prefiro arriscar nos ativos que estão mais fortes dentro do setor. Então é isso, amigos, muito obrigado aí por sua valiosíssima atenção nesse radar da semana. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma, uma análise mais detalhada de cada um dos ativos que eu passei aqui, cada um dos índices que eu passei aqui, até mesmo da ação da Petrobras, de futuros do dólar, do índice, dos juros, desculpe.
Enfim, de maneira geral, espero que você tenha gostado. Deixa um like, joinha, compartilha esse vídeo, agradeço demais e uma excelente semana para você. Até mais.